Estamos de volta e de cada 1.000 brasileiros, apenas 16 são doadores de sangue. E nessa época do ano, por causa do frio, as doações diminuem. O levantamento do Ministério da Saúde revela a necessidade e a importância das campanhas de conscientização. A Nadine sabe o quanto é importante doar alguns minutos e o sangue dela. Eu sempre digo que a doação ajudou meu marido a viver. Graças às doações que ele teve de sangue, meu marido sobreviveu à leucemia. Então, durante o tratamento, ele precisou muito de sangue. A Mirit ficou um tempo sem doar sangue. Voltou porque sabe como é importante para as pessoas. Quando eu tive filhos, eu parei. E agora eles já estão grandes e eu retornei. Tá certo, então. Espero que você continue ajudando a salvar muita gente. Obrigada. Tanto a Nadine quanto a Mirit fizeram parte de uma ação para conscientizar a população sobre a importância da doação de sangue. A idealizadora do movimento chamado Eu Dou Sangue é a Deb, que já teve que contar com a ajuda de doadores para salvar a vida do pai dela. Ele estava se tratando de um câncer de pulmão em 2011. Infelizmente, meu pai não resistiu, apesar das transfusões que ele recebeu, mas isso motivou a mim e a minha irmã, a Diana, a trabalharem um pouco pela causa. Segundo o movimento Eu Dou Sangue, é nesta época do ano que os estoques nos bancos de sangue caem cerca de 30%. Isso acontece porque com o tempo frio aumenta os casos de gripes e resfriados. E também tem o período de férias escolares, que muitas famílias aproveitam para viajar. Doar faz muito bem para a gente, mais que isso. É um exemplo de amor ao próximo, que não espera nenhum benefício em troca. Quando você doa sangue, você está ajudando alguém sem saber quem ele é. Porque esse sangue vai para uma pessoa desconhecida. Acho que numa boa ação não há nada mais maravilhoso do que isso. Você saber que está ajudando uma ou mais pessoas sem saber quem é o destinatário disso. Quem também veio chamar a atenção para essa causa tão nobre foi o muralista brasileiro Eduardo Cobra. Conhecido no mundo inteiro pela sua arte que fala da conexão dos povos, ele criou um mural para falar sobre o amor ao próximo e lembrar que a doação de sangue tem tudo a ver com isso. Porque realmente a doação de sangue acaba salvando vidas, né? Então é um tema realmente muito relevante, muito importante que nós nas grandes capitais, nas grandes cidades, acabamos muitas vezes deixando de fazer esse ato, que é um ato tão simples, né, na realidade, tão importante, que acaba salvando realmente as vidas, né? E se alguém que está em casa tem medo, deve perder o medo de doar sangue. O diretor da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular, Alfredo Mendoni, fala o que é verdade ou mentira quando o assunto é doação de sangue. É verdade que idosos não podem doar sangue? Fake. No Brasil, pessoas entre 16 e 69 anos podem doar sangue. Hoje as pessoas chegam a essa idade com uma qualidade de vida e com uma saúde muito boa. Então o idoso é muito bem-vindo. Outra dúvida é em relação às pessoas que têm piercing ou fizeram tatuagem. Elas não podem doar sangue? Somente as pessoas que têm piercing em mucosa oral principalmente, porque essas têm maior risco de se infectarem. O peso influencia na doação de sangue? É um mito, um fato, é fake? Não, é fato. Realmente o peso influencia. As pessoas só podem doar a partir de 50 quilos. Isso porque o volume de sangue que é retirado pode influenciar nessa pessoa caso ela tenha menos que 50 quilos. Os doadores, eles podem realizar a doação, fazer doação de sangue a cada 30 dias? É fato ou fake? É fake. O intervalo mínimo para 2 doações de sangue para o homem é de 60 dias e para a mulher é de 90 dias. Então, 30 dias é fake. E doadores estão suscetíveis a contrair algum tipo de doença transmissível pelo sangue? É um fato ou é uma fake? É um fato. Quer dizer, as pessoas estão aí expostas a todos os agentes, especialmente aquelas doenças sexualmente transmissíveis. Todas as pessoas estão sujeitas a isso. Por isso a gente pede tanto para o doador nos contar o que ele fez do ponto de vista de exposição, para que a gente possa eventualmente dar inaptidão para ele temporariamente, até que um teste se torne positivo. A doação é absolutamente segura para o doador. Não existe nenhum risco de ele contrair nenhuma doença com o ato da doação de sangue. Ele pode ter contraído antes de vir. E isso é importante para nós sabermos, para não colocar em risco quem vai receber o seu sangue. Mas o ato da doação não coloca em risco o doador em nada.
3 pessoas morreram e 28 ficaram feridas em um incêndio em Paris, na França. O fogo teria começado na escada de um prédio residencial. No mesmo edifício funcionava um restaurante. Os bombeiros disseram que o fogo atingiu outros 2 prédios vizinhos. A suspeita é de que ele tenha começado na escada, o que dificultou a fuga de alguns moradores. 3 pessoas morreram. Uma delas pulou do prédio no momento do desespero, tentando escapar das chamas. As outras 2 foram encontradas dentro do apartamento onde moravam. 200 bombeiros levaram cerca de 4 horas para controlar o fogo. Dos 28 feridos, 1 ficou em estado grave. Os outros tiveram ferimentos leves ou intoxicação. A polícia parisiense está investigando as causas do incêndio. 9 pessoas morreram hoje na queda de um avião no Havaí, nos Estados Unidos. A aeronave de pequeno porte da King Air caiu pouco depois de decolar. As primeiras informações são de que o bimotor estava em uma excursão de paraquedismo e que todas as pessoas a bordo, 3 turistas e 6 funcionários da companhia aérea, morreram na queda. As causas do acidente ainda são desconhecidas e vão ser investigadas pela Administração Federal de Aviação. O Ministério da Saúde fez um levantamento sobre a violência que atinge a pessoa que vive na rua. Foram registrados quase 17.400 casos entre 2015 e 2017. Os mais atingidos na ordem são os negros e pardos, depois os jovens entre 15 e 24 anos, homens e mulheres. A principal violência praticada é a física. Depois vem a psicológica e moral, sexual e tortura. As cidades com mais casos são São Paulo, Salvador, Natal, Goiânia, Maceió e Rio de Janeiro. O coordenador do levantamento disse que os números reais são bem maiores, porque dezenas de casos não são notificados. E o atacante Thales, de 24 anos, morreu hoje de manhã em um acidente em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. De acordo com os bombeiros, a moto do jogador bateu em outra moto quando ele voltava de uma festa na comunidade da Cerâmica. Uma outra pessoa morreu e 3 ficaram feridas. Uma delas foi atropelada pelas motos. Thales foi revelado pelo Vasco e estava emprestado para a Ponte Preta. Ele deixa 4 filhos. E a seleção brasileira enfrenta o Peru daqui a pouco na Arena Corinthians, aqui em São Paulo, pela 3ª rodada da primeira fase da Copa América. E o técnico Tite deve mudar o ataque da seleção. Os atacantes Gabriel Jesus e Everton são os nomes cotados para substituir Richarlison e David Neres. A seleção também vai ficar sem o volante Fernandinho, que está com uma lesão no joelho. E essa edição fica por aqui. Uma ótima tarde para você. E a gente se vê na edição das 7h30 da noite. Até lá!